Salve a igreja, com graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É bom estar na casa de Deus, estar com os irmãos, vendo cada um de vocês. Ficamos felizes. De fato, poderíamos estar numa situação bem diferente, mas estamos aqui no lugar certo e sabemos que esse culto, já é um culto muito abençoado, conforme já vimos aqui nesse púlpito com os louvores, e continuará abençoado porque Deus está conduzindo, está sendo gravado, e eu digo que não há nada que surpreende mais uma pessoa do que a descoberta do reino de Deus, de conhecer a Deus propriamente. Porque, de maneira geral, temos um conhecimento sobre muitas coisas na sociedade, ainda que superficial. Sabemos um básico de muita coisa. Mas, normalmente, as pessoas que não são cristãs, as pessoas não cristãs, normalmente têm uma concepção muito equivocada de Deus. E para descobrir é necessário, há uma orientação, na verdade, que procure uma igreja bíblica, que busque em oração e que daí vem, em nome de Jesus Cristo, a libertação. Queridos irmãos, nesta noite vamos ter uma pregação aqui sobre princípios da oração eficaz a partir do Evangelho de Jesus Cristo em Mateus 6, 5 a 15. Mateus 6, 5 a 15. Hoje refletiremos, inspirados pelo Espírito Santo, sobre a nossa vida de oração, sobre a importância de orar conforme os princípios, sobre os nortes da palavra de Deus. Então vamos à leitura da palavra, Mateus 6, 5 a 15. Aí, obviamente, algumas traduções são diferentes, mas dá para acompanhar. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, orará a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Faça-se a tua vontade. Desculpa. Ficou tapado aqui um pedacinho. Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também pouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Vamos à oração. Senhor Deus, nosso Pai Santo, glorioso, bendito, te agradecemos pela alegria de estarmos aqui,
Te agradecemos pelo privilégio de estarmos com a Tua palavra, meu Deus. Te agradecemos por essa oração que o Senhor nos fornece e nos traz, esta oração do Pai Nosso tão conhecida. Deus, nos forneça sabedoria, entendimento, para uma melhor compreensão desta oração. E que a partir dela, meu Pai, possamos ter uma vida de mais oração, conforme os princípios da Tua palavra, de oração eficaz, meu Deus. E que por fim possamos, ó Pai, ter uma vida de mais comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a gente começa examinando a nossa consciência. Como está a sua vida de oração? Como está a nossa vida de oração? Nós precisamos compreender que a oração não se trata de algo natural. A oração não é da carne, é do espírito. E nós, enquanto seres espirituais, mas também carnais, precisamos nos esforçar para termos uma vida de oração. Isso exige disciplina, isso exige rigor, exige assim uma determinação nossa e precisamos crescer. Porque a oração para nós é como combustível que alimenta o nosso corpo, assim como um combustível que faz mover motores. A oração para nós está como o oxigênio no nosso sangue, nas nossas veias. Não há cristianismo sem oração. Não há avivamento espiritual sem oração. Não há vida íntima com Deus sem oração. Não tem como a gente crescer espiritualmente enquanto cristãos, como uma bênção, como luz do mundo, como luz para o mundo sem oração. Então, queridos, estamos aqui dispostos a meditar sobre a oração, inspirados pelo Espírito Santo e sairmos daqui renovados. E aí nós pensamos em alguns princípios. Será que a gente pode chegar a Deus em oração de qualquer maneira? Sim, Ele nos escuta. Ele escuta sussurros. Nas dificuldades, Deus nos escuta. Ele tem compaixão, Ele nos entende. Mas a palavra nos traz princípios, orientações, para que possamos crescer, para que possamos avançar, para que possamos estar mais perto do Pai. Um primeiro aspecto a se considerar: a oração é destinada exclusivamente a Deus e a nossa oração precisa ser feita com entrega total, com fé. Nós precisamos ter fé, porque o nosso Deus, o Deus da palavra, é um Deus real, que se manifesta de maneira específica na palavra, se manifesta de maneira mais geral em toda a criação. Nós, conforme lido o texto aqui, precisamos chegar a Deus sem hipocrisia ou vaidade. Aqui nós veremos no decorrer da pregação que Jesus começa ensinando o que não deve haver no momento da oração. E ele traz esses dois aspectos. Um deles é a hipocrisia, um outro aspecto são as vãs repetições que veremos. Então nós precisamos amadurecer enquanto cristãos e não chegar com hipocrisia ou vaidade muito focado nas coisas terrenas, mas permitindo que a vontade de Deus se faça nas nossas vidas. Então nós precisamos ter uma compreensão mais clara, pedir também com sabedoria. E a palavra nos revela isso, o Espírito Santo. Um outro princípio, nós devemos chegar a Deus, conforme traz aqui o texto, sem vãs repetições. Porque o nosso Deus não é lento, não precisa que falemos a Ele várias vezes para que Ele nos ouça e entenda. Antes mesmo de orarmos, de falarmos, Ele já sabe porque Ele é onisciente. E Ele quer que nós também saibamos e que tenhamos dependência e comunhão com Ele. Então nós devemos lutar com Deus em oração, mas sem vãs repetições. Então a gente já traz nesse contexto de introdução da pregação algumas ideias. Nós devemos orar a Deus conforme a palavra.
A palavra nos orienta, traz vários princípios, vários exemplos, vários pontos que veremos. A nossa oração não pode ser uma oração, não deve ser uma oração enfraquecida. E como a gente faz para que ela seja uma oração mais forte? Com plena fé e plena entrega de coração, colocando nas mãos de Deus e com a convicção de que se não estivermos pedindo errado, Ele responde. Ele responde. Nós precisamos aprender a pedir. E nós precisamos, nesse sentido, orar respeitando a soberania de Deus. Ele vai fazer não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dele. Mas ele ouve as orações, e as orações têm poder, e muitas orações são atendidas, conforme veremos aqui. Queridos, vamos aqui nessa pregação com caráter expositivo, olhando o texto de maneira mais minuciosa. Vamos ao verso 5. E Jesus Cristo, aqui no contexto do Sermão da Montanha, ele se afasta um pouco da multidão, ele chega aos seus discípulos e orienta aqui nesse ambiente de consolidação dos princípios do cristianismo. Ele traz uns pontos centrais aqui para os discípulos. E começa assim: e quando orares? Então já deixa claro o Senhor Jesus Cristo que a oração deve acontecer. Não é condicional e se orares, mas quando. E aqui o apóstolo Paulo, em 1ª Epístola aos Tessalonicenses, diz: 5,17, devemos orar sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? Seria orar o dia todo? Não. Não precisamos e não temos condição na nossa vida corrida de estar orando o dia todo. Mas ter momentos específicos de oração que alimenta o nosso espírito, né, de oração com Deus durante todo o dia. Então a gente ora e quando for fazendo as nossas atividades, no nosso trabalho, a gente está sempre pensando em fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aí ele diz o seguinte: quando orares, é uma prática que deve ser comum, rotineira, cotidiana nas nossas vidas. Não sejas como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então imaginemos esse contexto aqui, de pessoas chamadas hipócritas. A hipocrisia está onde não existe verdade, onde o que está ali é superficial. Essas pessoas que buscavam orar mais alto que os outros na igreja, de orar se colocando de pé, de estar nas portas para que os outros vissem eles orando, e entender que essas pessoas eram mais piedosas, que essas pessoas eram mais religiosas. Hoje a gente não vê se desenhar exatamente dessa forma, mas em um contexto que acaba tendo as mesmas implicações. Quantas pessoas, quantas denominações trazem cultos específicos de orações para coisas terrenas, para agradar, para ter prosperidades na concepção dos homens, para mostrar que são grandes no meio dos homens, mas não estão voltados para as coisas celestiais. Então, a gente contextualizando a questão aqui dos hipócritas, a gente percebe que hoje essa hipocrisia tem um caráter mais materialista, mas um caráter de negação de Deus da mesma forma. Um caráter que nega as bênçãos do céu, que não está direcionado para uma vida celestial salva com Deus, e também não traz um coração contrito nessas orações voltadas para os homens. Porque essas pessoas, se recebem um galardão aqui, que é o reconhecimento pelos homens, os aplausos, não terão o galardão de viver com Deus. E tudo isso se enquadra no contexto de cegueira espiritual. E ainda Jesus Cristo continua explicando aqui sobre a orientação da oração. Verso 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Nesse contexto, precisamos deixar muito claro que
a ideia de orar no quarto, não que o quarto seja um lugar específico e mais correto para orar, mas Jesus aqui está corrigindo a vaidade humana, a hipocrisia de orar para agradar homens e mulheres. Nós, como cristãos, devemos ter um lugar específico para orar, silencioso, e um lugar que nos remete o pensamento exclusivamente a Deus, que não seja atrapalhado por celulares, por outros barulhos, mas isso não diz que não devemos ter uma vida de oração, em comunhão na igreja, com os irmãos, no ambiente de trabalho, se for o caso, ou em quaisquer outros lugares. Sabemos que na história já houve interpretação equivocada, entendendo que a oração deveria ser apenas dentro do quarto. E aí, desta forma, a gente pode ter orações, inclusive, mais prolongadas. A Bíblia, no contexto do Novo Testamento, inclusive, não faz referência a tempo de oração. Ela faz referência à qualidade de oração. Mas Jesus Cristo passava noites e noites em claro, orando, ou em escuro, dependendo do ambiente, no que diz respeito à claridade física, passava noites orando com o seu pai, para o seu pai. E esse é um exemplo que deve ser seguido. Devemos ter uma vida mais intensa de oração e ter uma vida mais próxima de Deus. E aqui temos, no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, o exemplo de Ana, uma mulher que era casada com, sofredora de uma vida difícil, casada com um homem chamado Eucana. E naquela época era permitido que homens tivessem duas esposas. E Eucana tinha também uma segunda esposa chamada Penina. E aí Ana era muito humilhada por Penina, porque Penina não era estéril e Ana era estéril. Penina era fértil. E Penina zombava de Ana, dizendo que ela era uma mulher não abençoada por Deus, por isso que não tinha filhos. Que ela era uma mulher que não recebia as graças de Deus. Só que Ana não desistia. E uma vez ao ano, normalmente, ia na festa, no templo, e está mais perto do Senhor. E Ana se colocava em oração e muitas vezes sofria com as zombarias de Penina. Inclusive, numa vez que estava em oração, Eli, um sacerdote, chegou a dizer que Ana estava bêbada nas primeiras horas do dia. Ela estava balbuciando, orando, lutando em oração para ter um filho. E após isso, Ana retorna para a sua casa, se engravida e se torna a mãe de Samuel, um profeta abençoado, o maior profeta, o maior sacerdote e maior juiz do período em que ele viveu. Então temos aí um grande exemplo do poder da oração. Quem aqui não se lembra do exemplo de Daniel, que na cova dos leões, numa situação aparentemente perdida, imagina, qualquer pessoa dentro da cova de leões, famintos, aí ele ora e Deus manda anjos e fecha a boca dos leões. Quem aqui também não se lembra do exemplo do rei Ezequias, aos 39 anos, em Jerusalém, cercado pelo exército assírio, um homem que estava doente, prestes a morrer, desesperado, porque o exército assírio era um exército expansivo, muito cruel, e ele estava diante da ruína, tanto em termos de guerra, como a saúde física completamente debilitada. Aí ele ora a Deus, e Deus concede a ele esse livramento, e ainda dá mais 15 anos de vida. Então temos tantos e tantos exemplos. Quem aqui não se lembra do exemplo de Jesus Cristo no Rio Jordão, na ocasião do seu batismo, orando e o céu se abre e desce sobre ele poder do Espírito Santo para fortalecer, para o desenvolvimento do ministério terreno, que conhecemos aqui tantas e tantas maravilhas operadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje não está aqui na terra, passando pelas dificuldades que passou, mas está glorificado nos céus, à direita do Pai Todo-Poderoso. E é esse o Deus, o nosso Jesus que servimos. Nós lembramos também da vida de oração do maior teólogo da humanidade, Paulo, que se dedicava horas e horas em oração. Nos lembramos também dos apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo,
orando no cenáculo, esperando a promessa do Pai. E depois de 10 dias, tem a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e eles recebem o Espírito Santo. Então a Bíblia está recheada de exemplos que demonstram o poder da oração. Inclusive o próprio Jesus Cristo, em Mateus 21, 22 diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Então tudo o que pedirmos em oração, crendo e conforme a vontade do Pai, receberemos. E aqui continuamos na leitura e acompanhamento aí do texto, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, primeiro, Jesus Cristo estava trazendo esta orientação em relação às vãs repetições, que inclusive ainda hoje, a igreja dita cristã que traz essa prática pagã da época de Jesus Cristo para os seus púlpitos, com repetições e repetições de orações várias e várias vezes, mas aí nós precisamos dizer a partir de uma compreensão que talvez essas igrejas tenham consciência de que esse não é o modelo não, a propósito, o princípio. Deus não nos dá modelo de oração, mas algumas igrejas acreditam que fazem isso com o propósito de fazer com que aquelas orações venham a trazer uma caracterização para aquela religião, demonstrando que seria quase que como um avatar daquela religião, um sinal daquela religião, para a expansão não do reino de Deus, mas daquela religião. E aí pessoas sem a capacidade de discernimento, sem uma compreensão, muitas vezes fica se dobrando diante de práticas não espirituais, mas com fins de gestores perversos em algumas igrejas, para entender interesses até econômicos de religiões, mas não fazendo com que as pessoas se aproximem de Cristo. Porque antes de orarmos, Deus já sabe, não precisamos falar com Ele 20, 30, 40 vezes. Então isso tudo está no contexto de cegueira espiritual, quando a própria Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento, e muita gente tem o entendimento comprometido, bloqueado. Mas devemos sim, conforme Lucas capítulo 11, suplicar, lutar. Deus, conforme a tua palavra, meu Deus, tantas almas, ainda tantas almas que não foram salvas. O teu filho veio aqui, em outros motivos para isso, o teu filho veio para salvar os perdidos. Então nos ajude. Então a gente suplica, a gente luta, e Deus escuta, muitas vezes com choro, muitas vezes com gemido, mas com fé, com persistência. Então assim, as causas aparentemente perdidas, impossíveis, devemos colocar não nas nossas costas, mas devemos entregar nas mãos de Deus, e Ele fará a obra acontecer. Jesus nos alerta para 2 problemas: a hipocrisia, conforme já mencionado, e as vãs repetições. Quem aqui se lembra do caso do profeta Elias, que desafiou 450 profetas de Baal? Isso está em 1 Reis 18. Baal era um deus adorado em Jerusalém na época de Jesus Cristo, um deus pagão. E aí é um cenário assim muito conhecido e muito usado em pregações, onde foi feito um altar, e aí primeiro desafio foi para os profetas de Baal. Reservou 2 bezerros, primeiro matou um bezerro, colocou lá sobre o altar, e esses profetas ficaram pedindo: Baal, manda fogo do céu para mostrar que o Senhor é Deus. E ficou, e rodava, e pedia, e pulava, e batia em si, se batia, e deu meio-dia, e deu mais tarde, e Elias fazendo algumas provocações. Peça a ele que talvez ainda não tenha escutado. E quantos deuses falsos a gente vê na nossa sociedade hoje? Aí Elias, de maneira mais serena, já no decorrer do dia chega: Deus, mostre que o Senhor é Deus, mande fogo para consumir todo esse altar. E em cima do altar tinha um bezerro cortado e com muita água, ele molhou bem.
e aí mandou fogo dos céus e consumiu todo o altar, com apenas um pedido, porque ele é o Deus soberano e mostrou a todos aqueles 450 profetas que eles estavam adorando um Deus falso. E aqui eu abri essa pregação dizendo que uma das coisas, que não há coisa que pode surpreender mais uma pessoa, um ímpio, do que a descoberta de Deus, do reino de Deus, de quem realmente é Deus e dos propósitos dele. Vamos ao verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então Deus já sabe, não precisamos nos assemelhar. O nosso Deus é sábio, é soberano, Ele é onisciente, então não há necessidade. O que Deus quer é que através da oração estejamos mais próximos com Ele, tenhamos mais comunhão e submissão, porque felizes daqueles que sabem que não são suficientes. Nós não somos suficientes, precisamos de Deus, e é isso que Ele quer de nós. E aqui no verso 9, diz, portanto, vós orareis assim. Aí vem a estrutura desse modelo de oração, que é o Pai Nosso. E aqui queremos dizer que não se trata de um modelo, mas de uma orientação que a gente pode orar o Pai Nosso durante 1 hora, 2 horas, uma noite inteira, conforme veremos. Um modelo simétrico, dividido em 2 partes esse modelo de oração. A primeira parte é destinada às coisas do alto, e ela se subdivide em 3 partes. E a segunda parte da oração do Pai Nosso, ela se subdivide em 3 partes ou 3 ideias, aqui voltado para as nossas necessidades terrenas. Porque Deus colocou em primeiro plano as coisas do céu, para nós não orarmos de maneira egoísta, mas nós orarmos com espírito realmente de cristãos. Então vamos lá. Pai Nosso, já tem uma mensagem importante nessa primeira informação, Pai Nosso. Na verdade, 2 informações, no mínimo, importantes aí. Ele é Pai. E nenhum de nós aqui nascemos filhos de Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus de maneira adotiva e pela graça do Espírito Santo. Porque nós nascemos como inimigos de Deus. Muitos cresceram muitos anos e viveram muitos anos, no meu caso, como inimigo de Deus. Porque aquele que não é filho de Deus faz as coisas contrárias à vontade de Deus e vive como inimigo de Deus conforme a palavra. Então ele é Pai, o Pai protege, o Pai ama. E quando fala nosso, nós precisamos entender que há outras milhões ou bilhões de pessoas da qual nós fazemos parte nessa família como filhos de Deus. E podemos ainda ter mais uma interpretação no que diz respeito a esse pronome nosso, que a oração deve acontecer muito na coletividade. Não devemos orar só pensando no eu, mas no nosso, no nós, no coletivo. Então daí está o Pai Nosso, que estás, Pai Nosso, que estás nos céus. E aqui Jesus Cristo, na sua sabedoria plena, Ele sabe todas as coisas, não trouxe isso aqui por acaso. Estás nos céus, fazendo um paradoxo com o Pai da terra. Então temos o Pai da terra, mas o do céu é superior, o do céu supera, o do céu é melhor. Santificado seja o teu nome. Deus é santo, independente de nós pedirmos para aumentar, para que a gente tenha uma vida santa, Ele é santo, independente de nós. E aqui está o primeiro pedido. Primeiro, é que Ele seja santificado na nossa vida. O segundo pedido é que o reino dEle esteja presente na nossa vida. E o terceiro pedido é que seja feita a vontade dEle. E aqui, santificado seja o teu nome. Nós precisamos, como cristãos, a cada dia, estar buscando dar exemplo da santificação de Deus na nossa vida. Ele é santo, mas nós precisamos expressar isso para quando outras pessoas olharem para nós falar, o Deus dessa pessoa é santo, porque essa pessoa tem uma vida santa. E essa santificação nós precisamos ter na comunhão com os irmãos. Precisamos ter uma vida santa quando estivermos sozinhos. Precisamos
santificar o nome de Deus nas nossas relações sociais, nas famílias, nas relações conjugais, em todas as situações. Nós precisamos dar esse exemplo para que o nome dele seja santificado em nossa vida. E aí tem uma mensagem muito importante. É o primeiro pedido, na verdade. Às vezes, antes de refletir, quem nunca refletiu nessa oração, passa de maneira automática, entendendo que é uma mera explanação, uma mera afirmação. É, na verdade, uma súplica, um pedido para que o nome dele seja santificado nas nossas vidas. Venha o teu reino. O reino de Deus ainda tem expansão. Antes da segunda volta de Cristo, o reino de Deus continua em expansão, em crescimento. E nós precisamos compreender o significado, a riqueza e a urgência do reino de Deus, com milhões e milhões ou bilhões de almas perdidas no mundo nesse momento. Precisamos orar para que o reino de Deus cresça e se fortaleça. Precisamos nos entregar para a obra de Deus. Precisamos estar disponíveis. Precisamos orar entregando as nossas famílias para que Deus coloque a nossa família, para fazer a vontade dEle. Que nós oremos para que o reino de Deus chegue em todos os lugares onde ainda não há conhecimento do Evangelho. Que o reino de Deus chegue nos presídios, que chegue nos lugares mais violentos, que o reino de Deus chegue nos corações mais duros, que o reino de Deus chegue na vida daquelas pessoas que não apenas vivem no pecado, mas vivem de maneira ímpia, praticando o pecado de maneira continuada. Que o reino de Deus esteja presente todo o tempo. E que seja feita a tua vontade. E aí, numa pregação anterior que tivemos aqui, refletimos sobre a vontade de Deus. Reconhecemos que ela é perfeita, que ela é superior. Só que muitas vezes ela entra em conflito com a nossa vontade. E a vontade de Deus é soberana, é superior. Ela precisa prevalecer. Mas aqui eu preciso continuar a leitura do versículo para vocês entenderem completamente. A vontade de Deus tem de ser feita assim na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. E como é feita a vontade de Deus no céu? Ela é glorificada com a presença dos anjos e dos homens já redimidos que moram nos céus, com alegria, com louvor, de maneira imperiosa, sem ser dividida, apenas a vontade de Deus, reconhecendo que Deus tem uma vontade para a vida de cada um de nós. Deus não é um Deus passivo que fica esperando a gente decidir fazer as coisas para Ele apenas dizer amém, te abençoo, concordo contigo. Ao contrário, nós precisamos crescer em oração, deixar o nosso espírito mais sensível pela presença do Espírito Santo, para ouvirmos Deus falando o que Ele quer de nós, para entendermos os propósitos de Deus na nossa vida. E é isso aqui que sinaliza essa parte. E aí, após essa primeira parte da oração do Pai Nosso, trazendo a santificação, ou melhor, para que possamos santificar o nome de Deus, fortalecer o reino de Deus, o fortalecimento e também a vontade de Deus, agora nós somos remetidos a orar para as coisas terrenas, as coisas aqui das quais nós precisamos. E aí, já é bem conhecido dos irmãos, as três partes que diz respeito ao pão, perdão e proteção. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus está prometendo pão. Por que Deus não prometeu o churrasco, a lasanha e a pizza? Porque o cristão está aqui num lugar de luta. A palavra é espada. O cristão precisa saber que a sua, vamos dizer assim, a sua cidade, o seu local é a cidade celestial. E que não pode ter uma vida misturada, pecaminosa aqui. Então Deus oferece o básico, garante o básico, e a partir daí o que recebemos é bênção, é graça. Então o pão, dizendo respeito aí às coisas básicas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Inclusive, tudo o que devemos pedir deve ser em nome de Jesus Cristo, seja o pão ou outras coisas, conforme tem João 14,
versos 13 e 14. Acho que não precisa projetar. E aqui eu quero fazer uma interpretação extensiva do pão nosso de cada dia. Devemos orar pelo pão nosso, mas podemos estender. Devemos orar não só pelo pão nosso, orar pela água, orar pelo oxigênio, orar pelas vestimentas, orar pelos suprimentos em geral, por um veículo que nos dá condição de deslocar para trabalhar, orar pela casa que nós temos. Então, a partir desses princípios de oração, a gente abre. E se nós estamos orando por nós, devemos orar também pelos nossos irmãos e tantas pessoas que precisam. Nós não estamos com fome. Quantas pessoas nesse momento estão com fome, estão com frio, estão com tantas dificuldades. E daí vocês percebem como essa proposta de oração, que traz esses princípios, nos orienta e nos dá base para orarmos, por exemplo, durante um dia todo, uma noite toda. É o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Então não vamos orar pelo pão de amanhã, porque amanhã vamos orar de novo pelo de hoje, depois de amanhã vamos orar. Ou seja, uma oração só não resolve, precisamos todos os dias orar. É por isso que fala quando orares e não se orares. Essa oração é contínua, é diária. Eu acho lindo a família que ora antes das orações, que se junta, que faz daquele momento um momento sagrado. É um momento de fortalecimento da família. Felizes as famílias que conseguem fazer isso. Às vezes não é fácil, mas é algo muito bacana. O pão para Deus é sagrado. E perdoa-nos as nossas dívidas. Então, nós já trouxemos aí o primeiro ponto das coisas aqui que precisamos na terra. Pão. Agora, perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui nós temos uma primeira implicação, eu diria que forte. Quem não perdoa, não será perdoado. Quantas pessoas que têm uma vida religiosa, uma vida voltada para a igreja, e ainda têm o coração duro. Ah, não, eu perdoo muita gente, mas aquilo que aconteceu comigo não dá para eu perdoar. Então, assim, a questão de perdão não é uma questão de emoção, não é uma questão de querer, é uma questão de decisão racional diante de Deus. É assim que deve funcionar o perdão. Não depende do nosso querer. Nós temos também uma natureza carnal e a gente muitas vezes, se for deixar pelas emoções, pelos sentimentos, se torna algo difícil. Então, o perdão em qualquer contexto deve acontecer. Não quer dizer que a gente vai voltar, conviver com aquela pessoa, colocar dentro de casa, mas liberar perdão, sim. Precisamos deixar essa questão clara. E aí, do 12, a gente não vai para o verso 13. A gente salta para o 14, 15 e depois para o 13. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É muito claro, é uma condição. Quem quer ser perdoado, perdoa. Se não perdoar, não será perdoado. E uma questão, o seguinte, nós, no que diz respeito ao perdão, precisamos ter um olhar bem pontual, que nós não temos a mínima condição de pagar. Por isso que diz, perdoa as nossas dívidas. Porque no contexto aqui da vida de Jesus, o pecado era tido como uma dívida. Cada vez que a gente peca, a gente fica com dívida, inclusive com Deus. E aí está pedindo para perdoar as nossas dívidas. Inclusive, quem não se lembra daquela parábola do credor incompassivo. Um rei tinha um dinheiro para receber de um devedor, uma quantia alta. E aquele devedor chega ao rei, explica a situação e o rei perdoa. Está pago, tranquilo, sua dívida está paga, não há mais o que você pagar, foi perdoado. Só que aquela pessoa sai dali feliz, mas com o coração duro. E num contexto lá na frente, ele tem uma dívida menor de uma terceira pessoa para receber. E ele chega firme, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro.
e ele não perdoa. O que é que o rei faz quando ele fica sabendo? E aqui no contexto sabemos que o rei é Jesus Cristo. O que é que o rei faz? O rei pega aquela pessoa que agiu de maneira miserável, que não perdoou a dívida menor, traz, coloca ele na cadeia, na prisão. Enquanto não pagar tudo, não sairá. E isso não pode acontecer conosco por um motivo muito claro. Se acontecer com um ser humano, ele morre nessa prisão chamada inferno, que ele nunca consegue pagar. Não tem como pagarmos os nossos pecados para um Deus santo, santo, santo e puro. Não podemos pagar com nosso sangue, não podemos pagar com dor, com sofrimento, muito menos com trabalho. Então está aí essa questão que diz respeito, não só à espiritualidade, mas é uma questão realmente de fé e de sabedoria. O liberar perdão. E no verso 13 diz o seguinte: e não nos conduza à tentação. Não nos conduza, em outras traduções fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui muitas vezes é entendido o mal como maligno. Cristão, filho de Deus, é alvo de Satanás, não é amigo de Satanás. E as investidas chegam bonitas, chegam para destruir e acabar ministério. As investidas chegam para gerar consequências para o resto da vida. Mas só que Deus só permite que isso aconteça até a nossa força de resistir. Certa vez perguntaram a um grande pregador, me parece que Billy Graham, ele mesmo, se ele estivesse dentro de um quarto com uma mulher, se ele trairia a esposa. A resposta foi que sim, mas que ele, sabendo disso, ele jamais entraria nesse quarto. Então não devemos flertar com o pecado, não devemos flertar com a presença de Satanás, devemos cortar de início. O que é maligno não deve ter espaço, não deve ter diálogo. Inclusive o próprio Jesus Cristo dava exemplo nas situações de expulsão de demônio. Não tinha bate-papo, mandava sair e pronto, tchau, desocupar. Hoje a gente vê em muitos púlpitos, pastores, pregadores, que mais parecem atores, fazendo dramatização, batendo papo e parecendo peça teatral com o que dizem que é demônio. A gente vê situações tão tristes desse tipo hoje em muitos púlpitos por aí. Então está aí essa situação. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por que essa repetição? Por que essa ênfase? Está mostrando a soberania de Deus e está fechando a oração. Deus é todo poderoso. Se estamos com Deus, estamos com nosso Pai que tem o domínio sobre tudo. E é esse o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo de muitas vezes a gente vai para cair, mas não cai. Ele segura, Ele nos fortalece. Esse é o motivo de a gente ter uma concepção diferente em muitas coisas, da concepção, por exemplo, de progresso, de sucesso nessa sociedade atual. O que é ter sucesso? É estar com Deus. É ter plena certeza que não estamos caminhando aqui durante alguns anos, ou até meses, não sabemos o que nos resta, ou dias, e que iremos eternamente para o inferno. A maior bobagem do ser humano, do ímpio, é achar que o ser humano nasceu para acabar numa sepultura. É muita ingenuidade diante de tudo que Deus se manifesta na criação. A pessoa acreditando que o homem evoluiu do macaco. Não há sentido. Mas aí, acreditar que a lua também evoluiu, ficou na distância certinho para oxigenar a água do mar? E tantas outras coisas. Quanta cegueira que não dá para compreender. E a dinâmica espiritual, ela acontece de maneira presente em tantas situações com Deus falando. A tentação pode fazer referência a tantas coisas na nossa vida, a tantas situações, a tantos contextos, e precisamos estar vigilantes. Porque se o diabo tenta, é porque ele tem um objetivo, tem uma artilharia que tem um propósito de atingir os filhos de Deus. E aqui, queridos irmãos, já terminando,
vamos trazer algumas aplicações práticas deste texto. Primeiro, a oração do Pai Nosso nos remete a outros pensamentos. Quando a gente está fazendo a oração, diz respeito aqui à expansão do reino. Venha a nós o vosso reino. Imagine quantas pessoas estão fora do reino de Deus. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente. Quantas pessoas nesse momento estão buscando curtidas em redes sociais e postando porcarias. Quantas pessoas enterradas na vaidade, achando que isso é bonito, que isso é sabedoria, que isso é poder. Sendo que por dentro, muitas vezes, está uma estrutura pecaminosa, podre até a raiz. Quando nós oramos pedindo o pão nosso de cada dia, quantas pessoas no mundo com necessidade de pão, com necessidade de provimento, em vários sentidos. E aí a nossa oração abre, e ela acontece conforme os princípios da palavra de Deus. E aqui, através da oração, somos revestidos de poder do Espírito Santo. Oração é poder. Nós abrimos essa pregação aqui dizendo que não há crescimento espiritual sem oração. Não há vida cristã sem oração. A oração está para o cristão como alimento. Aí muitas vezes a gente convida uma pessoa a orar, ela fala, amanhã. É como se convidasse uma pessoa a almoçar, ela fala, amanhã, hoje eu não vou almoçar não. Hoje eu não vou lanchar não, não vou tomar café não. Para quem consegue compreender que nós temos uma estrutura física mais uma alma, isso é muito claro. Nós precisamos nutrir o espírito, estar o tempo inteiro nutrindo o espírito. Esta semana ouvi uma moça falando de alguém que eu conheço e que tem uma vida dedicada à vaidade. Está magrinha, só come as coisas conforme a orientação nutricional. E eu não sei se eu fui maldoso, mas eu só fiz um comentário. Quer ver magrinho, deve estar o espírito nesse contexto. Uma pessoa dedicada exclusivamente às coisas da carne. Então nós precisamos entender que nós não nos resumimos a uma carne que vai acabar na sepultura. É muito mais do que isso. Isso é pobreza, isso é miséria. Isso é uma visão de Satanás impregnado numa sociedade pecadora, numa sociedade suja. Outra coisa que precisamos saber, que através da oração, Deus opera. Queridos, prestem bem atenção nisso. Quantas orações que nós fazemos, quantas orações e que Deus salva a vida lá em outros lugares. Quantas orações que nós fazemos e que Deus nos dá livramentos. Quantas pessoas que já poderiam estar mortas na nossa sociedade e que foram livradas por orações. Quantas quedas a gente poderia ter e não ter força para suportar, e Deus nos deu livramento através de orações. Nós não estamos falando de pouca coisa. Tantos exemplos que já citamos. A Bíblia fala até de montanha se mover através da oração. Nós precisamos usar diariamente essa força ao nosso favor. E essa força é proveniente de um relacionamento mais próximo com Deus. Vamos orar com fé, vamos estar de mãos dadas com o Pai, porque Ele faz maravilhas, Ele opera maravilhas. Já citamos alguns exemplos aqui. Ele ressuscitou Lázaro, mas Jesus Cristo pode fazer muito mais, porque Ele continua operando maravilhas. Nós acreditamos, obviamente, em um Deus continuista, onde Ele continua fazendo as coisas. E só para finalizar, peço ao irmão Luiz que projete, por favor, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, mas não é orar de qualquer jeito não, humilhar, reconhecer que somos insuficientes, que somos pequenos, mas que o nosso Pai é poderoso, se humilhar e orar, muitas vezes durante horas, às vezes uma oração curta, orar muitas vezes na dor, com sussurros, buscar a minha face. Olha as condições que vem trazendo aqui nesse versículo. E se afastar dos seus maus caminhos. Ou seja, um filho de Deus
dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados. Existe presente maior do que perdão dos pecados? Tirar toda a imundícia, justificar, colocar como filho de Deus e da salvação. Perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Curarei a sua terra é muita coisa. É curar pessoas doentes, é mudar concepções, é tirar almas do inferno. Curar a terra é mudar a direção de pessoas que estão caminhando afastadas de Deus.